RFI Convida. Paloma Varon. Verônica Santana é membro do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste e está em Paris para apresentar um filme que fez em parceria com outras mulheres. O filme se chama Mulheres Rurais em Movimento. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Paloma. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi que surgiu a ideia e a experiência de fazer esse filme que foi feito sem financiamento, autoproduzido e feito 100% por mulheres rurais. Então, esse filme que me trouxe até Paris e até França, né, que nós vamos fazer um tour de exibição e de debate sobre o filme, nasce do diálogo possível entre as mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, que se auto-organiza há 30 anos. Né? Nosso movimento nasceu no Nordeste na década de 80, mais precisamente no ano 86, e no diálogo com Heloise, que é aqui da França, da Universidade de Toulouse, que vai ao Brasil fazer pesquisa sobre o seu doutorado. E se inicia um diálogo possível porque somos culturas, né, bastante diferentes, e ela, com sua vontade de pesquisar sobre as mulheres rurais e como as mulheres dialogam com a agroecologia, com o meio ambiente, e nós, pensando em celebrar os 30 anos, que queríamos fazer algo que fosse marcante para a nossa história. E aí surge a ideia, então, de fazermos um filme, mas um filme numa perspectiva que nós, mulheres, que precisamos, que nós que construímos nossa história, nós que plantamos alimento, nós que fazemos... Também, por que a gente não pode contar nossa própria história? Então, que essa narrativa seja nossa e não de alguém que vem contar essa história sobre nós. E aí, então, a gente começa a criar as bases, então, para a construção desse filme. Então, como você disse, ele é alto, né? Representativo, então somos todas nós mulheres que fazemos toda a parte de imagem, de som, com exceção, para quem for ver o filme, que tem imagens que passam na Marcha das Margaridas de 2015, que essas imagens são de Heloise. O restante do filme é todo nosso, das mulheres rurais, que se disponibilizam a aprender a lidar com a câmera, com o som. E no final disso, a gente tem cerca de 150 horas de filme. Uau. Então, foi um exercício, uma experiência fantástica de como a gente pode também aprender, a partir das várias oportunidades, das condições, aprender a lidar também com essas ferramentas da comunicação, que é muito importante. Mas o filme final tem 45 minutos, né? Para não assustar o espectador. Para não assustar, que é um dilema, né? A proposta inicial era que tivéssemos um filme de 30 minutos, mas no final a gente não conseguiu fazer mais corte do que isso, e aí a gente fez, então, né, na verdade, a opção de permanecer com 46 minutos, e aí ele é muito bonito, porque ele vai contar de toda... A gente acha muito bonito porque ele vai contar da nossa vida, é um filme feito por nós, falando sobre nós. Uhum. O filme foi apresentado na Universidade de Paris 8 e num evento que se chamava Feminismos, no plural, na América Latina. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é o feminismo no campo e se ele tem alguma diferença do feminismo urbano. Veja, nosso movimento nasce há mais de 30 anos e desde que a gente começou a se organizar, a gente sempre teve formações feministas e feito por muitas feministas muito reconhecidas no Brasil. Mas nós, mulheres, tínhamos uma série de dificuldades de nos reconhecer como feminista. Então, a gente acreditava que ser feminista era uma coisa muito longe das nossas vidas, que teria que dialogar muito com alguns pensamentos da academia e tudo mais. Com o tempo, a gente vai vendo, e principalmente quando a gente vai discutindo também do que é o projeto da agroecologia sobre as nossas vidas, a gente vai trazendo do que é a vida das mulheres no rural, a vida das mulheres no seu dia a dia, e aí é importante entender, a vida de uma mulher rural, a vida de uma mulher campesina, ela se dá tudo ao redor que ela existe, ou seja,
o espaço, o meio ambiente faz parte de sua vida. Então, você discutir do que é a vida das mulheres é discutir essa relação, essa conexão que nós temos com a natureza, com o meio ambiente, com a relação com a água. E aí é bom de dizer que, como nós estamos no Nordeste, nós temos sérios acessos à água, e a água é uma coisa que impacta diretamente em nossas vidas, mas impacta a vida das mulheres pelo longo tempo que nós mulheres, então, temos que usar para buscar água, para fazer os serviços. Então, trazer o que é, então, para a gente, se eu puder resumir para você, do que é desse feminismo que a gente chama do feminismo rural, é trazer a vida das mulheres nesse seu espaço para a pauta. Ou seja, a gente quer ver discutida a nossa vida, nosso meio, nosso modo de vida. E nosso modo de vida é isso, é dialogar com o espaço da natureza e do meio ambiente. Uhum. E esse filme foi feito com mulheres dos 9 estados do Nordeste brasileiro. E para isso, assim como no feminismo dito urbano, vocês também utilizam as redes sociais, né? Então eu queria que você falasse um pouco como esse movimento se organiza pelas redes sociais. Nós somos um movimento auto-organizado nos 9 estados do Nordeste, e o Nordeste, para entender, é uma região imensa e com uma diversidade imensa, e diversidade de identidades, que a gente procura retratar no filme, mas uma diversidade de produção e uma diversidade também que, na verdade, a comunicação, a internet não chegou em vários lugares, mas ao pouco que chegou, nós temos utilizado para diminuir essas distâncias as redes sociais. Então, hoje é muito, muito, muito usado pelas mulheres rurais, Facebook, WhatsApp, principalmente Facebook e WhatsApp. Isso tem possibilitado fortalecer nossa organização, porque hoje as notícias elas correm muito mais rápido, e as mulheres têm feito essa ferramenta também como um processo também de organização. Então, é uma ferramenta de comunicação, mas que temos procurado fortalecer nossa organização, como o filme, por exemplo. É uma ferramenta de comunicação que se revelou bastante poderosa. Sim, então, para terminar, você falou em agroecologia. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é agroecologia e como vocês vivenciam isso. Então, a gente costuma dizer que a agroecologia é um modo de vida, é uma ciência, e ela é um movimento. Então, para nós do movimento, ela é um movimento, ou seja, ela é a forma política que nós dizemos que nós não concordamos com a forma de agricultura que é desenvolvida no Brasil, que é chamado também do agronegócio, que destrói a natureza, destrói os rios, mata a gente, mata peixe, mata tudo. E nós, então, temos uma outra forma que a gente é possível, sim, ter uma agricultura, desenvolver, ter modos de vida em harmonia com a natureza. E ela é ciência porque ela tem muita tecnologia, ela tem muito saber dos povos ancestrais, saber dos povos atuais, mas também o saber da academia também. E agora, no Brasil, começou ontem, e em Sergipe, que é o meu estado, o 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia, onde reúne a ciência, a academia e os vários movimentos sociais em torno da pauta da agroecologia. E nesse espaço a gente tem a oportunidade de experimentar e de conhecer várias experiências agroecológicas que se passam no Brasil. Então, nós já tivemos uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, que a gente pôde avançar muito na nossa produção. Hoje já não temos com o desmonte do governo atual, mas as resistências e as experiências das famílias camponesas, agricultoras familiares, elas permanecem, isso não se acaba. Então, esse congresso é muito importante, e aí que bom que ele está acontecendo agora, que nesse momento que eu estou também dialogando com você. Então, a agroecologia é um projeto de vida para nós que vivemos no campo. E que bom que você está aqui na França, podendo divulgar isso aqui também em terras francesas. Então, além de Paris, a Verônica vai passar por Lyon, Toulouse, Nantes, Edi. E seja muito bem-vinda à França, e seu filme, com certeza, já tem gerado muito interesse por aqui. Isso, muito obrigada por essas boas-vindas. A primeira vez em França, e creio que
acabo percorrendo quase toda a França com essa experiência. E é exatamente isso que fortalece o nosso movimento e fortalece a organização das mulheres. Essa troca de diálogo, e aí vamos nos fortalecendo. Então, a gente também está com a exibição do filme, proporcionando também um diálogo, né? E aí conhecendo as várias experiências de organização das mulheres. E aí trago a experiência do Nordeste, e aí ontem foi da América Latina, mas também aqui para a Europa, para a França também, que é muito importante. Bom, muito obrigada, Verônica. Obrigada a você.